Sejam todos muito bem-vindos ao 5 Minute Trials. Continuando com um módulo temático sobre perioperatório, vamos discutir hoje o CARP Trial, que avaliou o papel da revascularização miocárdica profilática nesse contexto, e foi publicado no New England de 2004. Os eventos cardiovasculares são a principal causa de morbimortalidade no pós-operatório de cirurgias não cardíacas. Cerca de 1/3 das mortes no pós-op são de causa cardiovascular, e o infarto agudo do miocárdio é o líder. Entre as cirurgias, as vasculares arteriais são as que carregam maior risco dessas complicações. E diversos são os motivos pelo qual o processo cirúrgico aumenta esse risco. São eles: perda sanguínea, grandes variações de volume e de pressão, aumento da demanda miocárdica por O2, shear stress, vasoespasmo, aumento da ativação plaquetária e do status pró-inflamatório, que associados criam um ambiente pró-trombótico. Parece intuitivo, portanto, imaginar que revascularizar profilaticamente um paciente com uma DAC obstrutiva antes da cirurgia não cardíaca iria reduzir o risco de infarto no pós-operatório. Entretanto, essa premissa não necessariamente é verdadeira. Grande número dos infartos no pós-op são causados por lesões que não eram significativas, mas que, devido a todo o contexto cirúrgico, acabam se instabilizando. Pois bem, até a publicação deste artigo, a recomendação de revascularização profilática de pacientes com DAC no pré-operatório era baseada em estudos observacionais e opinião de especialistas. E para desmistificar e estudar melhor esse tema, o CARP Trial objetivou avaliar se, para pacientes com doença coronariana estável, a revascularização miocárdica profilática antes da cirurgia vascular arterial eletiva traria benefício a longo prazo. Foi um estudo prospectivo, duplo cego, multicêntrico e randomizado. Os critérios de inclusão foram: a presença de no mínimo uma estenose coronariana de 70% que fosse elegível à revascularização, mais indicação de cirurgia vascular eletiva, que em 33% foram de aneurisma de aorta em expansão e em 67% por doença arterial periférica grave. Os critérios de exclusão foram: cirurgia de urgência ou emergência, outra doença grave coexistente, revascularização miocárdica prévia sem isquemia, DAC não obstrutiva, estenose maior ou igual a 50% em tronco de coronária esquerda, fração de ejeção ventricular menor que 20% e estenose aórtica grave. Dos mais de 5.000 pacientes indicados para a cirurgia vascular arterial eletiva, 1.190 foram considerados de alto risco e, portanto, foram submetidos a cateterismo diagnóstico. De todos esses, os 510 pacientes com alguma obstrução coronariana maior ou igual a 70% foram randomizados. 258 para revascularizar antes da cirurgia e 252 para manter o tratamento clínico. Os pacientes tinham em média 67 anos, 98% eram do sexo masculino, 42% tinham infarto prévio, 20% AVC prévio, 39% angina, fração de ejeção ventricular média era de 55%, 39% já tinham sido revascularizados e apenas 33% eram triarteriais. Para o desfecho primário de mortalidade a longo prazo, no segmento médio de 2,7 anos, não houve diferença entre os grupos. A taxa de eventos foi de 22% no grupo revascularização e de 23% no grupo tratamento clínico. Na subanálise dos pacientes de alto risco, a revascularização não impactou em nenhuma diferença de desfecho para nenhum perfil específico de paciente, nem mesmo naqueles com teste de estresse positivo ou angina. Também não houve nenhuma diferença significativa em desfechos a curto prazo, incluindo infarto no pós-op, mortalidade em 30 dias ou tempo de internação. O grupo revascularização teve um delay significativo para a cirurgia, com tempo médio de 54 dias contra 18 dias no grupo que não revascularizou. A grande crítica desse estudo é que bastava ter lesão maior que 70% para ser incluído, e muitos pacientes não tinham uma indicação correta de revascularização. Nenhum tinha instabilidade clínica, a presença de isquemia importante não necessariamente estava presente, a maioria tinha fração de ejeção preservada e apenas 1/3 eram triarteriais. Além disso, outro fator que cooperou para a ausência de benefício foi a grande maioria dos pacientes estarem com um bom tratamento clínico para DAC, com uso de beta-bloqueador, estatina e aspirina. Em relação à correta indicação para a revascularização, uma subanálise publicada em 2011 mostrou que para o subgrupo de pacientes com isquemia em parede anterior e que foram revascularizados, houve sim benefício em sobrevida. Portanto, o CARP Trial nos mostrou que mesmo pacientes considerados de alto risco cardiovascular perioperatório, mas assintomáticos e estáveis,
A revascularização miocárdica preventiva e de rotina antes da cirurgia vascular arterial não foi associada com melhora de desfecho comparado com a estratégia do manejo clínico. E é justamente isso que os guidelines recomendam, que a revascularização pré-operatória seja realizada apenas para pacientes que já teriam indicação de revascularização coronariana, independentemente da realização de cirurgia não cardíaca. Até a próxima!